Fala galera do canal Meritocrático, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O tema de hoje é esse aí, pena de morte. E aí, pode ou não pode? Um amigo meu me disse que o Papa Francisco parece que soltou uma nota dizendo que a partir de agora é proibida a pena de morte. A Igreja Católica não aprova mais. Eu não li a respeito disso, não recebi essa fala do Papa Francisco, então tudo que eu falarei é de acordo com os papas antigos. Então, fica aqui o posicionamento antigo e o que ainda está escrito no catecismo atual. Ainda não foi lançado um novo, então, portanto, é desse catecismo, o atual, para trás. Se o Papa realmente soltou isso e for aderido à doutrina católica, aí sim, tudo que eu falo nesse vídeo vai ser desconsiderado. Então, vamos lá. A primeira parte, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A primeira é mostrar onde está falando isso no catecismo. E a segunda vai ser por que isso tem sentido. Como que a morte, na verdade, é uma salvação. Então, primeiro eu vou mostrar no catecismo de São Pio X que pode ser feito isso. Está na página 78, se não me engano. 78 e 79. Do quinto mandamento da lei de Deus. Tá aqui. Haverá casos em que seja lícito matar o próximo? É lícito tirar a vida do próximo durante o combate em guerra justa. Ou seja, um país invadiu o seu, entrou em guerra, pode. Quando se executa por ordem da autoridade suprema a condenação à morte em castigo de algum crime. Ou seja, se o Estado fala, olha só, esse cara cometeu crime tal, a pena é de morte, você como carrasco pode ir lá matar. Finalmente, quando trata-se da necessidade e legítima defesa da vida no momento de uma injusta agressão. Não basta ficar lá instigando o cara a querer bater em você, ele começa a bater, você vai lá e mata ele. Aí, pô, não é injusta agressão. Você provocou, né? Então tem que ser no momento. Não adianta, tipo assim, o cara foi lá, te bateu, quase te matou, aí 2 dias depois você vai lá na casa dele e mata ele. Não é injusta agressão naquele momento. E muito menos legítima defesa. Enfim, tá aqui no Catecismo de São Pio X. No Catecismo atual, se eu não me engano, é no tópico 226 que nós temos. 2267. O ensino tradicional da igreja não exclui, depois de comprovados cabalmente a identidade e a responsabilidade de culpado, o recurso à pena de morte. Ou seja, se a pessoa realmente foi aquela que assassinou, tem vídeo dela matando, ela confessou, tá lá, tá, é o cara. Ele é culpado, né? Ele é responsável. Então, a pena de morte pode ser aplicada. Se essa for a única via praticável para defender eficazmente a vida humana contra o agressor injusto. Então não tem como colocar numa solitária para ele não matar mais ninguém? Não tem como? Mesmo? Sério? Não dá para isolar em algum lugar? Não, não dá. Aí, sobra só a pena de morte. Nesse caso, a igreja fala isso. Hoje, de fato, as possibilidades que o Estado dispõe para reprimir eficazmente o crime tornam inofensivo aquele que o cometeu. Então, no dia de hoje, as prisões de hoje, o meio de reclusão, torna aquele cara que cometeu o pior crime inofensivo. Você consegue excluir ali da sociedade, deixar prisão perpétua, você consegue, ele se torna inofensivo. Sem impedir definitivamente a possibilidade de se redimir, ou seja, sem matá-lo. Ele pode pedir perdão, se arrepender, e o Estado tem condição de fazer isso. Os casos de absoluta necessidade de eliminação do réu, abre aspas, já são muito raros, se não praticamente inexistentes, fecha aspas. Fala de São João Paulo II na encíclica Evangelium Vitae. Ok? Então, hoje não é necessária a pena de morte, porque o Estado tem condições efetivas de fazer isso.
Então nós também não devemos sair por aí falando: ah, vamos matar todo mundo, bandido bom, vamos matar todo mundo. Bandido, crime, mata. Cometeu um crimezinho, mata. Não é salvação? Vamos matar? Não. Calma. É medida extrema de salvação. Extrema. Último caso, último recurso. A pessoa pode se arrepender. Pode ser... É feio falar isso, né? Pode ser reabilitada a viver em sociedade. Então, os mandamentos dizem isso. Os mandamentos. A doutrina católica ensina que sim, pode. Agora vem, por quê? Por que pode? Se o mandamento de Deus, o quinto mandamento, fala: não matarás. Para isso, nós temos que olhar a realidade com outros olhos. A contemporaneidade, ela deixou de enxergar o mundo com os olhos celestiais e passamos a enxergar o mundo com olhos seculares. As nossas lentes de hoje são lentes seculares, ou seja, a gente enxerga o mundo como criatura, como animais. Não acho não. O sexo hoje é o quê? É prazer. Não é missão. Sexo hoje não significa filho. Sexo hoje significa prazer. Então bora fazer vasectomia. Pra que ter mais de 2 filhos? Bora fazer laqueadura. Vamos usar camisinha. DIU. Mas DIU não é aqui no útero da mulher não. Vamos usar DIU é na cabeça dela, pra ela não ter muitos filhos. Esse é o pensamento de hoje com relação à sexualidade. Com relação à morte, é o seguinte: a vida ela é única. Morreu, acabou. Quando que um católico pode pensar que morreu, acabou? Quando? Só se ele estiver condenado ao inferno. Aí ele pensa: realmente morreu, acabou, estou condenado ao inferno. Mas um católico nunca pode pensar: morreu, acabou. A gente morre para viver. A vida eterna não é aqui é passageiro. E a gente sabe disso. Mas a gente enxerga tanto com os olhos do mundo que morrer para nós é algo ruim. A gente tem medo da morte. A gente tem que ter medo do inferno. A gente não tem que ter medo da morte. A morte é uma passagem, é uma coisa boa. Medo a gente tem que ter de viver eternamente as dores desse mundo. Imagina se tem a vida eterna aqui, nessa miséria que é. Isso sim a gente tem que ter medo, não da morte. A menos que você esteja em pecado mortal, sem plano arrependimento. Aí sim eu teria medo. E tenho quando estou nesse estado. Então pensa o seguinte: um assassino que não para de matar. Não para. Ele não para. Ele tem 30 passagens pela polícia. Fez latrocínio, assalto à mão armada, atentado, não matou, deixou o cara tetraplégico. Tem 30 passagens pela polícia. E o Haddad vira pra mim e fala: não, pequenos delitos. O que é pequeno delito? É o cara apontar a arma na tua cabeça, roubar o seu relógio e não te matar. Pequeno delito, solta. É o cara apontar uma arma na sua cabeça, ir lá, roubar sua carteira, seu celular, seus bens. Tipo, passa por um trauma, porque é traumatizante ser assaltado sim. Ninguém gosta disso, ninguém sai na rua e fala: ah, hoje eu vou ser assaltado, hoje a minha vontade de andar no Vaca Brava é ser assaltado. Ninguém faz isso, é um trauma ser assaltado. A gente fica com medo sim, a gente tem medo de sair de casa. E ele fala: não, para desinchar o sistema carcerário, vamos soltar os pequenos delitos. Isso é um absurdo. Porque a pessoa está fazendo isso: primeiro, ela está cometendo um pecado grave. E se ela der o azar de, no ato de cometer um pecado grave, um policial ou um cidadão armado matá-la em legítima defesa, essa pessoa está condenada ao inferno. Segundo a doutrina católica, morreu em pecado mortal, sem arrependimento, está condenado ao inferno. Então, se a pessoa faz isso, não muda de vida, ela tem a vontade de parar isso, não está dando conta. Se ela fizer uma boa confissão e estiver condenada à morte, se ela fizer uma boa confissão na fila, no corredor da morte, e morrer estando em estado de graça, ela foi para o céu.
pode passar primeiro para o purgatório, provavelmente, ou não, mas ela foi para o céu. Então ela morre aqui na terra e vai ao céu. Não acaba para ela, pelo contrário, você deu uma chance. Uma chance não, você deu a salvação para ela. E onde que isso é ruim? Claro, melhor é ela conseguir alcançar a santidade aqui na terra, para diminuir o espaço dela no purgatório. Consegue entender isso? Consegue entender que melhor é ela passar menos tempo no purgatório, porque as chamas do purgatório são as mesmas do inferno. Então é horrível passar pelo purgatório. Então melhor é ela conseguir diminuir o tempo dela passando por todos os martírios possíveis aqui na terra. Mas se ela não dá conta de fazer isso, melhor é dar a ela a salvação. Se a gente pensar que o nosso objetivo é a salvação e pararmos para olhar o mundo com esse olhar, parar de perder o nosso tempo correndo atrás de sonhos vãos, sonhos que não se perpetuam, e começarmos a olhar para o reino dos céus, pararmos de ter essa mentalidade, pararmos de ter as lentes do mundo, eu estou colocando na primeira pessoa do plural, nós, porque eu me incluo também nesse grupo que enxerga com a lente secular. Se a gente parar com isso, se nós pararmos, nós primeiro, seremos mais felizes, isso é fato. Estaremos salvando a nossa alma e a alma das outras pessoas. A pena de morte, ela é um meio de salvação para aquela alma que estaria condenada. Por isso que na Inquisição, o cara que ia para a fogueira tinha que confessar. Uma boa confissão dava a ele a certeza do purgatório e tirava ele da certeza do inferno. Então vamos parar de enxergar o mundo com os olhos do mundo. Nós não fomos feitos para este mundo, sim para o outro. Então vamos visar o outro e parar de visar este.